Aqui os algoritmos de escalonamento que a gente viu, o exercício de ontem foi o FIFO, o mais curto primeiro, o prioridades e o circular. Esses 4 algoritmos. Aí, a ideia é praticar de novo eles, mexendo com esse cálculo aí, só para entender um pouquinho como que é feito o cálculo desses tempos e como que funciona o algoritmo. Porque para fazer esse cálculo aí eu preciso entender como que funciona o algoritmo. Coloquei lá no tópico lá do fórum, eu coloquei um arquivo aqui de novo, ó, escalonamento V2, versão 2 aí, que é o do exercício da aula de hoje, certo? O arquivo aqui é a mesma coisa, mesma ideia do que a gente usou na aula de ontem. Só o que vai mudar aqui são os valores, né? Só para, de novo, praticar com outro valor como que funciona os algoritmos. Então, o que você vai precisar fazer? Agora, em vez de usar o RA, usar CPF. Então, coloca o valor do seu CPF aqui. Vamos colocar alguns valores aqui. Então, colocando um valor de numérico aqui, você tem processos com tempo e prioridade. Esses processos com esse tempo. O professor? Sim. Só para confirmar, se tiver 0 no CPF é para trocar também? Isso, troca. Está aqui embaixo. Se tiver CPF 0, troca para ficar. Porque senão você tem um processo que tem tempo de execução 0. Se ele tem tempo de execução, não precisa escalonar ele, certo? É um processo que não precisa ser executado. Então é mais fácil trocar o 0 aí, mudar o valor do dígito e usar um processo que tem um tempo, pelo menos, de 1 a 9, né? Poderia até colocar tempos maiores aqui, mas de 1 a 9 já para ficar mais fácil de calcular. Então, você colocando valores aqui, ele vai mudar a prioridade. Um if que eu usei aqui no prioridade, coloquei uma fórmula aí só para essa prioridade aqui ficar de 5 até 1. Então, vai de 5 até 1 aqui as prioridades. Aí, o que você tem que fazer? Usar a ideia do FIFO, do mais curto e do prioridade para o escalonamento em lote, e o circular para escalonamento de sistemas operacionais interativos. Aí, só lembrando, escalonamento de sistemas operacionais em lotes é um tipo de sistema operacional que eu vou colocar um processo e vou com ele até o final. Então, se ele vai demorar 5 horas para ser executado, eu começo a execução e vou demorar essas 5 horas. Enquanto não terminar essas 5 horas, eu não vou para o próximo processo, né? Chegou o segundo, vamos pegar um exemplo aqui, mais para baixo. Tem uma tarefa 1 que demora 5 horas, uma tarefa 2 que demora 3 horas. Então é como se, vamos supor que isso daqui é uma tarefa, é um exercício que eu passo para vocês, né? Vocês vão resolver esse exercício seguindo a ideia de escalonamento em lotes. Se você vai fazer isso daí, eu passo as tarefas para vocês quase que ao mesmo tempo. Vamos supor que eu explico qual que é essa tarefa. Explico qual que é a tarefa 1 e explico qual que é a tarefa 2. Então isso daí é quase que passado ao mesmo tempo. Se é o escalonamento em lotes, eu vou fazer seguindo uma ordem, né? No caso, posso usar tarefa 1, tarefa 2, exercício 1, exercício 2. E a hora que você começa a fazer a tarefa 1, você vai com ela até o final. Enquanto você não terminar essa tarefa de 5 horas, você não vai para a próxima. Terminou essa, aí você começa a próxima. Também vai com ela até o final durante as 3 horas. Então, o escalonamento em lotes leva em conta isso daí. Você vai começar uma tarefa, vai com ela até o final. Aí, o que muda nos algoritmos de escalonamento? A ordem que você executa isso daí. Igual eu coloquei aqui, ó. Tarefa 1, vou colocar mais uma aqui. Tarefa 3 com
4 horas. Né? Se eu faço isso daqui nessa sequência, primeiro a tarefa 1, depois a 2, depois a 3, você vai ter um resultado. Se eu faço tarefa 3, depois tarefa 2, depois tarefa 1, eu mudei a ordem de execução, tentando ter um tempo final lá variado, né? Mudar esse tempo para tentar resolver isso daí de forma mais rápida, tentar finalizar isso daí, ter um tempo médio, por exemplo, de execução menor. Né? Então, mudar essa sequência aqui da ordem das tarefas é o que o algoritmo faz, né? Então, aqui o FIFO ele vai seguir a ordem alfabética, no caso, a ordem ordem que as tarefas chegaram. O mais curto vai executar a tarefa mais curta, que tem o menor tempo, primeiro, e o prioridade executa a primeira tarefa que tem maior prioridade. Né? Todas vocês calculam os tempos aqui para cada uma das tarefas, né, do A até o I das tarefas ou processos, calculo o tempo individual de cada uma dessas tarefas e, além disso, calculo o tempo médio. Né? Então, quando eu faço esses três aqui, eu comparo o tempo médio entre esses três, certo? Então, esses três aqui, relacionado a escalonamento em lotes. O segundo aqui, no caso, segundo tipo de escalonamento e quarto algoritmo aqui, aí já é o funcionamento um pouquinho diferente, porque ele é um escalonamento interativo. Aqui, obrigatoriamente, você só executa um processo por vez. No interativo, não. No interativo é como se eu tivesse com todos os processos abertos ao mesmo tempo. Se eu faço isso daí com um valor muito pequeno, eu dou a impressão para o usuário que eu estou com várias coisas abertas, mas, na verdade, se você só tem um processador, você só vai executar um processo por vez. Então, o exercício aí é para seguir a mesma ideia do que a gente fez na aula passada. Então, pegando aqui, tem lá, preenchi os valores do CPF aqui, a prioridade mudou automaticamente, cada processo tem o seu tempo e a sua prioridade. O que eu tenho que fazer? Tenho que pensar na ordem que os processos são executados. Se eu pego o FIFO, ele vai executar na ordem que os processos foram criados, ou seja, ele vai do A até o I, sempre nessa sequência. Vai executar o A inteiro, depois vai o B inteiro, C, D, E, até chegar no I aqui embaixo. Né? Então, a ordem que eu vou executar é essa daqui. Cada processo vai ter o seu tempo. Colocar a ordem aqui primeiro de todos. A ordem do mais curto vai pegar o processo que tem o menor tempo. O processo que tem o menor tempo é o F. Então, ele vai ser o primeiro a ser executado. O F, que é 1. Depois, ele vai pegar o G, que tem tempo 2. Tempo 3 não tem nenhum. Aí tem tempo 4. Aqui é o C. Tempo 5 também não tem nem... Tem um aqui, ó, o H. Quase pulou ele. Tempo 6, aí tem 2, ó, que é o E e o B, certo? Então, de tempo 6 tem 2. Aí fala aqui, ó, caso tempo ou prioridade de empate, vê por ordem alfabética, ou seja, a ordem alfabética é o FIFO, né? Então, quem do B e do E vai entrar primeiro? Primeiro o B, depois o E. Então, B, depois o E. Isso, tempo 6. Depois, tempo 7, eu tenho o D. Tempo 8, eu tenho o A. E tempo 9, o I. Então, essa é a ordem que os processos vão ser executados pelo mais curto. Só os 9 primeiros, né? CPF tem 11 dígitos, mas coloca só os 9 primeiros. E o prioridade, mesma coisa. Tem que montar a ordem que esses processos vão ser executados. Ou seja, aqui eu tenho que olhar na tabela de prioridades aqui, ó. Considerando que a prioridade 5 é a mais alta, o H vai ser o primeiro processo a ser executado. Depois eu entro nos processos com prioridade 4.
tem esses 4 processos com prioridade 4. De novo, cai no empate aqui, eu tenho que desempatar, né? Ou seja, eu tenho que, desses 4 aqui, fazer um critério de desempate. O critério de desempate que usa aqui é o FIFO, ou seja, é a ordem alfabética. É como se você tivesse exercício 1, 2, 3 até o 9. O exercício 1 é o que tem maior prioridade pelo FIFO, depois o 2, depois o 3. Ou seja, é a ordem alfabética. Então, a hora de pegar esses processos de prioridade 4 e passar aqui para a sequência, é o B, depois o E, então B, depois o E, que tem prioridade 4, o F e o Q, processos de prioridade 4. Depois de prioridade 3, eu tenho esses dois. Prioridade 3 eu tenho esses dois, então vai na sequência C e D. Prioridade 2 só tem o A, então vem o A aqui. E prioridade 1 é o I, e ele aqui embaixo de novo, certo? Troca o 0, isso. Então, aqui, ó, só montei a sequência de execução, né? Só coloquei a ordem que os processos vão ser executados. Então, pelo FIFO, eu vou executar o A inteiro, quando o A terminar, eu vou para o B, quando o B terminar, eu vou para o C, e aí por diante. O mais curto, vou ir primeiro, o F primeiro, aqui no mais curto, depois vou para o G, quando ele terminar, vou para o C, H, B, E, e aí por diante. Isso mais curto. Prioridade, mesma coisa. Mudou de acordo com a prioridade aqui. H primeiro, B, E, F, G e aí por diante. Né? Então, essa é a tabela original do tempo e da prioridade dos processos. A ordem que eu coloco aqui é a ordem que vai ser executada. Então, primeiro vai o A, depois o B, C e aí por diante em cada um desses algoritmos. Para mudar essa ordem aqui, é como o algoritmo funciona, certo? Aí, o que eu preciso fazer? Calcular o tempo de cada um desses elementos aqui, certo? Então, no FIFO primeiro. No FIFO, quanto tempo o processo A vai demorar para ser executado aqui, ó? Para vocês responderem aí. Quanto tempo o A demora para ser executado? Que é esse primeiro processo aqui, ó. 8, 2, vamos fazer um bingo aí, ó. Quem chuta mais, ó. Ó, acho que falaram 2 aí, ó, porque é a prioridade, né? Eu tenho que olhar a coluna do tempo, certo? Então, 8 pro o tempo do FIFO aí, ó. Certo? Depois, quanto tempo B vai demorar para ser executado? Essa linha aqui. Executei o A inteiro, depois eu vou para o B. Quanto tempo o B vai demorar para ser executado? Já eu chego lá, não falei disso aqui ainda. O B, ele vai para 14, não me engano aqui, 14, ó. Então, ó, só para marcar aqui como que eu calculo essas coisas aqui. Para calcular esse em amarelo aí, o valor em amarelo, eu tenho que pegar o 8 que está em negrito ali e vermelho, mais o 6. Né? Ou seja, para calcular o próximo da sequência aqui, que é o B, eu pego o valor da posição de cima, esse valor 8 aqui representa quanto tempo já passou, desde que eu comecei a executar as minhas tarefas, e pego quanto tempo esse elemento, que é o B, demora para ser executado, que é o 6. Então, vai para 14 aqui. Aí, mesma coisa, né? Para calcular o C, eu pego o da linha de cima, que é o 14, mais o da posição do C, ou seja, 14 mais 4, 18. E aí por diante. Certo? Então, aqui, continua preenchendo isso daqui até chegar no final. Chegou no final, você calcula uma média aqui, né? Igual, média, dá um tab ali, seleciona todas as células que você quer, fecha e divide. Certo?
Nossa, dá até para deixar já direto calculado ali, mas vai apagar. Aqui no mais curto vai funcionar do mesmo jeito, né? Só que qual que muda? A ordem dos processos aqui, ó. Né? Então o F é o primeiro que você vai colocar, né? O F, o tempo de execução dele é 1. Aí aqui, de novo, ó, para calcular esse em amarelo, eu pego o 1 que está em negrito aqui, mais a linha do G. Então, essa posição do G, que é 2, ou seja, 1 mais 2, 3. Para calcular a linha do C aqui, eu pego o 3, que está na posição em amarelo, mais o tempo do C, que é a linha onde eu estou calculando. Então, 3 mais 4. E aí, por diante. Certo? Prioridade, mesma coisa. Né? O único valor que você tem que preencher direto é a primeira posição aqui. Ó. Então, o H eu preencho direto. Vejo o tempo dele, que é 5, coloco direto. Aí, do próximo, eu olho o 5 da posição de cima aqui, mas qual linha que eu estou olhando? A linha do B. Né? Qual processo que eu estou executando? A linha do B. Então, é o 5 da linha de cima, mais a posição do B, que é 6, ou seja, vai para 11. A linha de cima, que é 11, mais a do E. O E é 6, então 11 mais 6, 17. E aí, por diante. Certo? No circular, aí que muda o comportamento desse escalonamento, né? Porque no circular é como se eu executasse um pouquinho de cada, né? O jeito mais fácil de representar isso daí é representar os tempos de cada processo nas linhas aqui, né? Então, o que eu faço? Eu pego esses valores aqui, ó, que é o tempo de cada processo, e represento ele aqui nas colunas, né? Então, olhando lá, ó, 8, 6, 4, 7, 6, 1, 2, 5, 9. Né? Só copiei esses valores aqui, ó, jogando nessas posições. Aí, o que eu vou fazer? É como se eu tenho todos esses processos aqui para serem executados, só que eu vou executar 1 minuto de cada. Lá no exercício aqui, não lembro... na verdade está aqui o exercício, né? No da aula de ontem, deixa eu só conferir aqui, vamos ver. Tempos estimados. Eles têm tempos de execução estimado em minutos, né? Então, é como se aqueles tempos ali estão em minutos para representar o tempo de execução de cada tarefa. Ou seja, isso daqui é quanto tempo em minutos que representa cada uma dessas tarefas aqui. Então, aqui os valores iniciais. Se o circular, ele fala no exercício lá também, né? No enunciado lá estava. O circular deve ser justo. Ele falava lá, fração justa para todos os processos. Ou seja, é como se você tem 9 processos, você tem que ser justo. Né? O que é ser justo? Eu não posso, por exemplo, deixar um processo executando durante 5 minutos e outro processo executando durante 1. Então, eu tenho que ser justo. Essa é a ideia do circular que estava no enunciado do exercício. Para ser justo, o que eu posso fazer? Poderia pensar na ideia lá de 0,1 segundo para cada. Né? Só que daí, se você vai de 0,1, você teria algo do tipo aqui, ó, 7,9. Ele nem aparece aqui, né? Que está como número, teria que aparecer para real. Ou seja, você teria que diminuir de 0,1. Só que se o valor está em minutos, o menor valor possível seria 1. Então, o que eu faço? Para ser justo, considero cada processo vai executar durante 1 minuto, certo? Se cada processo vai executar durante 1 minuto, eu tenho que, nos 9 primeiros minutos, vou até marcar aqui, ó. Nos 9 primeiros minutos, cada processo vai executar 1 minuto. Vamos colocar assim. Vamos fazer assim de forma diferente aqui. Nos 9 primeiros minutos, 1 minuto para cada processo. Vamos puxar mais para cá. Ó. Então, ó, nos 9 primeiros minutos, 1 minuto para cada processo.
Se eu vou deixar 1 minuto para cada processo, o primeiro processo, que é o A, vai cair de 8 para 7, 6 para 5, 4 para 3, 6, e aí por diante, né? Ou seja, esse tempo que eu coloquei nessa segunda linha aqui agora, rodou 1 minuto do A, ele caiu de 8 para 7, do B, 6 para 5, 4, 3, e aí por diante para todos esses processos aqui, né? Então, como eu tenho 9 tarefas no começo, nos 9 primeiros minutos, executei uma tarefa por vez. Ao executar 1 minuto cada uma dessas tarefas aí, ó, a tarefa F finalizou, né? Que ela chegou em 0 ali, ó. Se ela finalizou, eu não preciso contar ela mais, né? Por quê? Eu não preciso executar ela mais. Porque se a tarefa tinha 1 minuto, precisava de 1 minuto de tempo de execução. Se ela já executou durante 1 minuto, acabou, ela não vai fazer mais nada, né? Então, não preciso mais contar ela. Então, o que você precisa marcar? Além de você calcular aqui quanto tempo vai demorar, você vai ter que fazer a mesma coisa nessa tabela. Ou seja, eu tenho que colocar aqui o tempo de cada uma dessas tarefas. A, B, C, D. E do A até o I. Quanto tempo F demorou para ser executado ali, ó? Para vocês responderem aí. Então, ó, quanto tempo que o F demorou para ser executado? Seis, 7, ó. Ah, de novo, tem um bingo aí, ó, para adivinhar esse tempo aí. 6 ou 7? 6, estão chutando 6 ali, ó. O que eu tenho que fazer? Ó, do 8 para 7, passou 1 minuto. Segundo minuto, terceiro minuto, quarto, quinto, sexto, certo? Então, o F demorou 6 minutos para finalizar. Aí eu continuo, né? Só que nessa linha aqui agora, ó, essa representação aqui, eu não tenho mais 9 tarefas, certo? Porque uma tarefa já finalizou. Então, se nessa linha aqui, eu vou contar que passou mais 8 minutos, né? Os próximos 8 minutos, né? Então, nos 9 primeiros minutos, foi isso daqui, ó. Depois, nos próximos 8 minutos, você vai fazer isso daqui. Do 7 cai para o 6, 4, 2, 5, 4, 0, 3 e 7. 8, né? Porque eu em uma tarefa já tinha encerrado, né? Não conto mais de 9 em 9. Como eu quero ser justo, 1 minuto para cada uma das tarefas, só que agora eu tenho 8 tarefas, então 8 minutos nos próximos 8. Ou seja, aqui passou 9 minutos. O 10º minuto, quem que executou no 10º minuto? Qual das tarefas que executou no 10º minuto? Quem chuta aí? Qual das tarefas executou no 10º minuto? O 06 mesmo, que eu tinha comentado, que é o do F, né? Ó, tá aqui já. Qual das tarefas? No 10º minuto de execução aqui desse algoritmo, que é o circular, qual tarefa que foi executada? Ah, certo? Tá lá, ó. Por quê? Aqui não passou 9 minutos? 1 minuto para cada uma. No 10º minuto, o A que estava de 7 caiu para 6. 11º, aqui. 12º, 13º, 14º, 15º. Ou seja, o G demorou 15 minutos para ser executado, que era o 15º minuto, certo? Então, marcar aqui em amarelo, para ficar mais fácil para identificar que essas tarefas já terminou. E aí, por diante, você vai diminuindo 1 minuto para cada uma das tarefas até você finalizar com todas. 5, 3, 1, 4, 3, 2, 6. Né? Mais um aqui só para finalizar o C, ó. 4, 2, 0, 3, 2, 1,
5. Quanto tempo o C demorou para ser finalizado aí, ó? Vamos ver se vocês calcular aí. Só dá aceitar o outro que está entrando. Quanto tempo o C demorou para finalizar, ó? Aqui ele finalizou, certo? Calcula aí. Quanto tempo vai dar para o C finalizar essa tarefa? Quem? 27. Pensa lá, ó. 9 minutos passou aqui. 9 com 8, 17. Né? Então, por que 8? Porque um já tinha terminado. 17, aqui foi o quê? Já tinha 2 processos encerrados. Então, aqui foi 7 minutos. Aqui já tinha 2 também encerrados. Então, foi mais 7 minutos aqui. Certo? Só que, se você contar 9 com 8, com 7, não dá o tempo do C. Porque o tempo, a cada minuto, ele é contado nessa ordem aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí volta para lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, aqui. 16, 17, depois volta. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, depois 25, 26, 27. Então, o C bate 27 minutos, certo? Eu tenho que contar cada vez que eu passo aqui, ó, cada vez que mudou o valor da posição de cima para a posição de baixo em uma unidade, quer dizer que passou 1 minuto, certo? E na hora de contar, para saber que é 27 aqui, eu tenho que contá-la desde o começo. Né? Só que aqui, se eu sei que esse valor aqui era o 15 que a gente já tinha calculado, eu vou 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, 25, 26, 27. Né? O próximo que terminar aqui, ó, na próxima linha, que vai ser o H, eu conto. Se aqui foi 27, 28, 29 e aí por diante. Certo? Então, essa é a mesma coisa que tinha da aula de ontem. Né? Se quiser marcar esses 9 minutos aqui para saber como está representando, marca. Se não, a ideia é fazer isso daqui só para descobrir esse tempo aqui e achar o tempo médio. Certo? Aí, diferente que tem aqui da aula de ontem para a aula de hoje, é esse sua ideia aqui que eu chamei, né? Que é que você precisa pensar num algoritmo, aí esse sua ideia, pensando no escalonamento em lotes. Ou seja, será que se eu fizer nessa ordem aqui, por exemplo, A, depois B, C, D, E, F, G, H, I, será que se eu fizer nessa ordem aqui, o tempo vai mudar e vai ficar menor que esses 3 em amarelo aqui, ó? Porque eu vou mudar a ordem aqui, vou calcular tudo de novo, segundo esses 3, e vai dar um tempo, né? Será que sua ideia fica menor, ou será que consegue montar uma ordem aqui, uma lógica para sua ideia que fique menor? Né? Então aqui coloquei, ó, essa sua ideia deve ser feito o cálculo para tentar minimizar esse valor, tentar diminuir esse tempo médio. Né? Aí você explica qual que é a ordem que eu peguei aqui, ó. Né? Então, se fosse explicar isso daqui, peguei segundo a ordem do FIFO, que é a ordem alfabética, peguei o primeiro, pulei uma posição, peguei o primeiro e foi atribuído, na terceira posição foi o segundo do FIFO, na quinta posição foi o terceiro do FIFO, que é o C, e aí por diante, né? Explicando como que eu montei isso daqui. Ou eu posso fazer, sei lá, de forma aleatória. Vou colocar o A aqui embaixo, aí coloco o B aqui em cima, C, o D lá para o final, o E, e aí por diante. Né? Explica que ordem que você fez para colocar os seus processos aqui. Colocou os processos, calcula o tempo de cada um deles e o tempo médio normalmente. Certo? Então,
aqui que é o sua ideia. E aqui só uma perguntinha a mais, aqui só para como que funciona o filas múltiplas. Aí mais conceitual, só para vocês darem uma olhada lá na como que funciona esse outro algoritmo de filas múltiplas para escalonamento de sistemas interativos, né? Se quiser dar uma olhada lá no simulador, o simulador mostra um pouco um exemplo parecido com o filas múltiplas lá. Ó. Pode dar uma olhada lá, só para explicar. Né? Tem parte teórica aqui mesmo, só para vocês responderem uma coisinha a mais. Então, exercício ó, igual da aula de ontem. Esse daqui que você vai montar uma ordem que você escolhe, certo? E como funciona o filas múltiplas. Né? Esse que é o exercício da aula de hoje aí, ó. Certo? Dúvidas nisso daí? Alguma questão? Pode falar. Falar, escrever, tanto faz, né? A sua ideia é para fazer como se fosse um FIFO. Não, é segundo o FIFO. Né? Segundo o FIFO aqui no caso, é para montar a sua ideia aqui como se fosse escalonamento em lotes. Né? Desse jeito, não é para fazer igual o interativo aqui, ó. Certo? Mais alguma coisa? Não, não tem problema. Às vezes você tenta fazer alguma coisa que fique mais baixo, mas não consegue. Né? Não tem problema. Às vezes, pelos números que você colocou no do seu CPF, não chega. Pode ser que um ou outro consiga. Por que não são inseridos por tempos de processo? Não entendi essa pergunta. O que não são inseridos? Os que finalizarem primeiro entram na planilha primeiro. O Eduardo Santos perguntou no circular por que não são inseridos por tempo de processo. Deixa eu ver se é isso que você quis dizer. Vou copiar essa planilha aqui para explicar de forma mais fácil. Seria fazer algo desse tipo aqui? Deixa eu tentar formatar aqui. Seria mudar essa ordem aqui, certo? É isso que você está falando? Eduardo que está perguntando aqui, ó. Acho que é isso. Professor. Pode falar. Tá difícil escrever ali. Isso é a ordem aí. Não, a ordem isso, aí não. Porque, deixa eu ver se é isso que você quis dizer. A ordem no escalonamento. Se eu pegar a ordem de mais curto aqui e jogar essa ordem aqui no circular, é isso? Nem isso que eu estava pensando. Eu estava pensando Sim. em jogar Ali a ordem no automática, circular, como você fez, do A ao I, e aí quando ele fosse finalizando, jogar primeiro ali no gráfico. Mas aí não... Então, ó, se eu pegar aqui, fazendo no circular... Né, o F finalizou primeiro. Aí o primeiro lá, em vez de ser o A, seria o F. Isso, daí eu colocava aqui, ó, segundo essa ordem, que aqui é a ordem de tempo, né? Então eu executo primeiro o F, G, C, H, B, E, D, A, I. Né? Se eu fizer essa ordem aqui pelo circular e comparar o tempo do circular aqui com esse tempo que vai dar nesse cálculo aqui, esse de segundo que você falou aí vai dar melhor comparado só esses dois. Né? Só que, eu acho que eu falei ontem, não sei se hoje eu já falei disso, não dá para comparar o tempo desses três aqui com esse daqui, né? Porque é um escalonamento totalmente diferente. Esse escalonamento aqui é um processo por vez. Né? Então vai dar um tempo mais... Vai dar um tempo diferente se você comparar com esse. Né? Agora, se eu faço essa outra ideia aqui do escalonamento circular, aí eu consigo comparar esses dois. Aí, com certeza, esse segundo aqui vai ser muito melhor do que esse primeiro. Certo? Tinha mais dúvida lá? Deixa eu ver aqui. O que é esse daqui? A ordem que você fez o circular, tipo assim, vamos ver. O que é? Aqui, ó. Tá. CFG, você só mudou lá.
Aqui, não, ó, na hora de calcular, esse cálculo aqui que está mostrando nesse print aí, deixa eu ver quem mandou, Leonardo, né, ó. Na hora de calcular esse tempo aqui no circular, vou voltar para cá, eu finalizo aqui, ó, finalizei o F, que foi o primeiro, coloquei 6. Eu não vou calcular o D aqui, ó, de acordo com o tempo igual a gente calculava nesse daqui, certo? O tempo de cada um desses aqui no circular é individual. Não é o cálculo igual esse que eu pego para descobrir o 14, pego o 8, que é o da linha de cima, mais o B, que é 6. Não é feito desse jeito o cálculo aqui, certo? Leonardo, que tinha mostrado aqui, que mandou esse print. Então aqui o cálculo é diferente, certo? Mais alguma coisa aí? Nada? Mais dúvida? Você pode alterar. Se você quiser alterar aí, pode mudar sim, né? Eu deixei o if aqui, ó, nessas fórmulas aqui, para a prioridade ficar de 1 a 5. Mas se você quiser alterar essas prioridades aqui e deixá-la de 1 a 10, de 1 a 20, qualquer valor, não tem problema. Mais alguma coisa? Sim, também pode. É que, por exemplo, você pode alterar, não tem problema. Ou na sua ideia aqui. Só que por que coloquei para montar esse sua ideia? Que daí você consegue comparar esse tempo aqui com esses 3. Certo? Se você mudar a prioridade só para o seu, não dá para comparar esse tempo do sua ideia com os outros 3. Então muda a prioridade, faz do jeito que você achar melhor, só que muda e faz o cálculo para os 3 aqui com a prioridade que você mudou e a sua ideia aqui também com a mesma prioridade. Mais alguma coisa? Esse exercício também é mais para praticar um pouquinho, porque não ia, acho que eu falei ontem também, não ia dar para terminar, para começar e terminar o capítulo 6 só em uma aula aí que a gente vai ter, né? Semana que vem tem mais uma aula só, e na sexta-feira, se não me engano, vocês já têm prova, certo? Acho que é isso. Deixa eu conferir aqui já. Acredito que na sexta-feira que vem... vocês eu não vi. Deixa eu ver... Cadê o calendário de prova aqui? 2 minutos aqui eu já acho, já falo para vocês. Acho que vocês não receberam o calendário de prova ainda, né? Ou receberam já? Mas na prova, e agora que a prova é de consulta, você tem que esperar, você tem que dar uma lida. O que eu acho? Prova de consulta. Eu acho que aí você teria que pensar assim. A prova de consulta, você vai poder consultar tudo, beleza. É um ponto bom. Só que, por exemplo, se você não sabe o que tem de conteúdo, deixa eu ver aqui, para o terceiro, a nossa prova é dia 30, isso. Né? Só que na semana que vem a gente vai ter aula dia 23 e dia 24 vocês já têm prova, certo? Então a prova de SO está aqui no dia 30. Né? Então a gente só tem a aula do dia 23, aí nessa aula do dia 23, já adiantando aí, deixa eu colocar aqui. Nessa aula do dia 23, eu acho que o Marcelo passou um documento para vocês, que a prova vai valer 5 pontos, certo? A EP vai valer 2,5, e a gente vai ter atividade no fórum, que também vai valer 2,5. Né? Aí nessa aula do dia 23 aqui, que é quinta-feira da semana que vem, eu vou passar uma atividade aqui relacionada com o fórum, né? Nessa atividade vai ter aqui vai ser dividido em 2 partes.
uma valendo 1.0 somente durante a aula, né? Perguntas mais simples para responder, só que só durante a aula, ou seja, se é das 7 às 8, das 7 às 8 só, certo? Então, um ponto aqui para responder só durante a aula, e um e-mail, uma atividade no fórum, igual a gente estava fazendo, aí com 48 horas para você postar a resposta, certo? Já adiantando aí. Então, estava falando lá do que estudar para a prova, né? A prova, como é em consulta, você vai poder consultar alguma coisa, por um lado fica mais fácil, né? Você vai poder consultar, você pega a questão, lê, tenta achar alguma coisa relativa à questão. Só que o que facilita? Se cai uma questão lá, por exemplo, e está falando de escalonamento de alguma coisa, então supor que você vai tentar pegar o livro e procurar algo relacionado a isso aí. Se você pega o livro, não sabe nem onde está o conteúdo relacionado a escalonamento, você já vai começar a demorar muito tempo para achar essa resposta. Se é que vai estar lá no livro, ou o entendimento do conceito, alguma coisa assim, certo? Então, você tem que pelo menos saber o que tem de conteúdo em cada uma dos tópicos do livro, tentar entender um pouquinho como que funcionam esses conceitos, para saber onde procurar, o que procurar, algo do tipo aí nas respostas, certo? Então, acho que é bom ter uma prova consulta, acho que é bom ter uma preparação para você saber o que pode cair, onde você pode consultar coisas relacionadas a isso daí, certo? Então, mais alguma dúvida aí, ó? Se não, ó, é isso. Só para vocês praticarem mais um pouquinho esse cálculo aí do algoritmo de escalonamento. Não, só isso de novo. Então, ó, vou finalizar aqui a gravação. Vou parar de mostrar a tela aqui também. Terminando de gravar aqui, já subo o link lá pro YouTube e atualizo aqui, né? Ó, tá aqui link da aula vivo, depois eu coloco lá link para a aula no YouTube, certo? Qualquer coisa, quiser perguntar ali no fórum, tô aí até o final da aula, certo? Só mandar lá no fórum, ali no tópico da aula de hoje, já respondo por lá. Feito! Semana que vem estamos aí de novo. Bom final de semana aí para vocês. Até mais.